dia! Está começando mais uma Magia do Futebol, videocast apresentado por Coca-Cola. Eu sou a Jordana Araújo, aqui do meu ladinho, Amanda Kestelman. E hoje a gente vai receber uma super convidada. Ela é apresentadora, comentarista, super jornalista, multitarefa e o mais importante, mulher tem qualidade no que faz, hein? Olha, seguinte, vou apresentar ela aqui, já vou pedir o pessoal abrir a câmera sem suspense. Dani Boaventura! Pois essa introdução vai aplaudir, pô. Muito obrigada, bondade sua, Jordana. Imagina, que prazerzaço receber você aqui. Todo meu, Mandinha, encontro de cariocas, a gente sempre... Adoro quando vem carioca aqui, que eu me sinto isso. falando a mesma língua, o mesmo... Ó, Jordana, melhora esse sotaque aí. Tá bom, vou ensaiar aqui. Faço o X. É, o X, tá tudo certo. Vamos nessa pra essa resenha, gente. Vamos nessa. Dani, vamos começar? Bora. Acho que a gente sempre pergunta quando a gente recebe convidados assim com histórias muito legais para contar. Por que futebol? Como é que a bola entrou na sua vida para nunca mais sair? Como é que você virou a Dani Boaventura do esporte? Eu não escolhi nada não, tá? Foram me levando aí para esse lugar, eu tentei dizer que não várias vezes. Eu sempre fui muito torcedora, né? Desde muito cedo eu vou ao Maracanã, eu acompanho futebol. Meu pai foi atleta de futebol e de basquete, até antes de eu nascer, parou cedo, mas enfim, lá em casa tem toda uma conexão muito grande com o esporte. Então, eu sempre fui torcedora de futebol, mas eu queria ser correspondente de guerra. Eita. Eu nunca quis trabalhar com jornalismo esportivo na minha vida. E eu fugi dele, porque desde que eu era estagiária, todo lugar que eu passava, falavam, então, mas tem uma vaga ali no esporte que eu tô achando que é a sua cara, você não quer ir lá? E eu falava, não, obrigada. E foi assim na TV Brasil, foi assim na Bandeirantes, foi assim na Record, foi assim no SBT, foi assim em todas as emissoras por onde eu passei fazendo hard news. Até que era 2012 para 2013 e eu recebi um convite do Fox Sports, que estava começando no Brasil, para começar a emissora junto com eles. Eu ainda estava na Record nessa época, cobrindo polícia, política, economia e tudo mais. E eu falei, não sei. Aí passaram 6 meses, eu morava em São Paulo. Falei, pô, não aguento mais morar em São Paulo, quero voltar para o Rio, cara. Vou aceitar aquele convite do Fox Sports, tem Copa do Mundo, tem Olimpíada, eu faço os 2 eventos grandes e depois, vou embora de novo, né? Aqui tô eu, morando em São Paulo, trabalhando com futebol. Copa Olimpíada tem de 4 em 4 anos, 2 em 2 anos ali, se você botar Copa e Olimpíada. Não, e morando em São Paulo de novo. Depois da fusão, voltei pra cá. Mas dizem, antes de eu passar pra você, Jô, uma amiga nossa que também veio do que a gente chama de jornalismo geral, e esporte, a Gabi Moreira, diz que ajuda muito, né? Muito. Essa vivência do hard news para quando você chega no esporte. Porque não deixa de ter um pouco de hard news o tempo todo também no esporte. Te ajudou também nisso? Não, com certeza, porque eu acho que te dá uma bagagem muito grande para fazer qualquer tipo de cobertura, né? Dentro do futebol, seja, enfim, alguma questão de polícia que aconteça, alguma questão de segurança pública, te dá a noção de onde você precisa apurar a informação. Eu cobri a tragédia do Ninho do Urubu, como repórter do Fox Sports. Então, assim, ali eu sabia todos os caminhos, eu sabia onde eu tinha que ir, eu sabia o tom que eu tinha que dar, porque eu tinha vindo de um lugar que eu só tratava daquele tipo de acontecimento. Então, assim, ajuda demais. Eu acho que as coisas se complementam no final das contas. Eu hoje entendo o futebol como entretenimento também, além de jornalismo. Então, essa foi uma desconstrução que eu tive que fazer. Assim, de como é que eu vou sair da postura de quem passa a notícia para ser a Dani Boaventura que fala de futebol. De uma forma irreverente, que às vezes o futebol pede, né? Mas ajuda, eu acho que as coisas se conectam, né? No fundo é tudo jornalismo, cada um com a sua característica. Pô, você estava falando da sua ligação, né, com futebol e tudo mais. E a gente sempre passa por essa fase torcedora, né? Como é que foi essa sua construção com o seu clube do coração, se você não tiver problema para falar também? Mas passou a fase torcedora? Continua. Ninguém me avisou. É estranho se ele tivesse passado, né? Não, mas então solta a voz aí. Solta a voz aí. A ideia era falar sobre como começou essa sua relação de jogos marcantes, essa parada toda, porque a gente tem, né? A gente sempre traz com a gente essa bagagem
de momentos importantes ali na arquibancada, né? A gente que tá aqui, a gente não tá aqui por acaso, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ô, João, eu brinco, eu falo que ninguém trabalha com futebol porque gosta de cricket. Então, assim, as pessoas gostam de ser enganadas, cara. Todo mundo que trabalha com futebol tem time. Ninguém é filho de chocadeira, né? Todo mundo vai ter uma paixão, não tem jeito. Então, assim, é óbvio, eu brinco, eu falo, uma coisa é saber, outra coisa é eu falar. Eu não costumo verbalizar. Mas, assim, você, por exemplo, tá muito bem vestida hoje, tá com cores muito bonitas, achei que combinam muito bem. A pessoa que vai no meu Instagram, ela vai entender para que time eu torço, porque para mim é muito mais do que só o Maracanã, do que só a memória do esporte. Para mim ela é afetiva, ela é uma construção de família, ela é dentro da minha casa, a minha conexão com meu pai, com meu irmão, ela é através do futebol, das arquibancadas que a gente foi, das viagens que a gente fez. E eu decidi falar o meu time num momento muito inicial da minha entrada no esporte, assim. Eu tinha acabado de virar repórter do Fox Sports e aí acabou que a gente foi num jogo, como a gente sempre fez a vida inteira, e eu fui sem a camisa do time. E meu pai olhou pra mim e falou, ué, cadê sua camisa? Aí eu falei, então, pai, tem 6 meses já que eu tô cobrindo futebol, as pessoas estão começando a me reconhecer, a me olhar na rua e falar, olha lá, aquela menina. Eu falei, então acho que daqui pra frente eu não vou mais usar a camisa, sabe? Ele olhou bem sério no fundo do meu olho. Falou assim, então é melhor você mudar de profissão, porque de time você não vai, né? Aí eu falei, ih, rapaz. Papai tem um ponto, né? Papai Temos um ponto. Tem um negócio aqui que eu vou ter que pensar. E desse dia em diante eu pensei muito, assim, durou um tempo ainda essa coisa de não vou postar, não vou falar, não vou não sei o quê, não vou... Não. Mas chegou uma hora que eu falei, cara, isso não vai me fazer mais ou menos imparcial dentro do que eu vou falar sobre um outro time ou até sobre o meu. Pelo contrário, a gente costuma ser mais crítico com o time da gente, né? Exato. A gente costuma pegar mais no pé ali. Exatamente. Pega no pé do seu filho, né? Exatamente. Tem bastante. Então, assim, por mais que as pessoas que olham de fora falam, tá vendo? É óbvio, é clubista, tá todo mundo vendo o time dela. Eu sei que no fundo não. Eu sei que no fundo isso me dá uma necessidade ainda maior de ser imparcial, de saber do que eu estou falando, de entender as dinâmicas dentro da minha profissão e separá-las de quando eu estou numa arquibancada, assim. E eu acho que hoje eu faço isso bem. Tanto que a internet é terra de ninguém, né? Infelizmente ainda é terra de ninguém. Pro bem e pro mal, a internet veio pra cima, isso. né? Então ainda tem ali aquelas pessoas que pegam no pé, mas tem muita gente que hoje brinca, que fala, tá vendo aí teu time? Você falou que ia chegar na final da Libertadores, cadê? O que aconteceu? Então hoje eu acho que as pessoas têm uma compreensão um pouco maior, um pouco melhor do que é o esporte e de que todo mundo que trabalha com ele torce pra alguém. Sim. E que é rival, não é inimigo, né? Começa por aí. É o clássico que enfim, espero que todo mundo entenda. Mas é o clássico, né? Você vai demorar. Essa é a grande esperança. E você sente, Dani, ainda um pouco nessa temática, que o fato de você ainda carregar, porque eu achei muito legal quando você fala, ninguém deixa de ser torcedor, ainda tô na fase torcedor. Essa paixão te ajuda no conteúdo mesmo, no que você traz para as pessoas que te assistem, que te acompanham, no sentido que às vezes eu sinto que quem tenta reprimir muito não consegue passar a emoção. Você acha que isso ajuda? Porque eu acho que isso aproxima. Aproxima, né? Aproxima a gente de quem está assistindo. Porque o cara que está... É diferente, assim, essa desconexão com o hard news, né, com o jornalismo geral, e trazer para o esporte, ela passa também por aí. O cara que assiste uma matéria de economia, ele está interessado em como aquilo vai afetar a vida dele, ele está interessado com os números do país. O cara que vê uma eleição presidencial, ele quer saber por que o candidato A ou o candidato B pode ser uma opção melhor ou... Enfim, por que ele vai escolher em cima da informação que você está dando? O que ele quer de você? Informação. O cara que consome futebol não quer só isso. O cara, a mulher, né? Estou colocando aqui de maneira genérica, mas assim, quem consome futebol quer ver paixão, quer tentar sentir a emoção de você que está em loco, de quem está no programa do teu lado. Então, eu acho que quando você vive isso, porque eu conheço também jornalista que, assim... ficou desgostoso quando começou a trabalhar com futebol e acabou deixando de torcer porque falou, não, é muito sujo, tem muita coisa que a gente não sabe quando tá fora. E tem, como tudo na vida, que você vai olhar de perto, não vai ser exatamente cor-de-rosa. Como você imaginou. Exatamente. Então, eu acho que essa emoção que eu sinto ainda, que me traz torcedora, me traz também uma aproximação com quem tá do outro lado e é torcedor. Exato. Esse cara não tá vendo nada de futebol, porque ele... Deixa eu me informar aqui dos números do Palmeiras, dos números do Fluminense. Não tá. Do mapa de calor. Exatamente. Onde está a movimentação do Corinthians? Não é isso. Você ainda frequenta arquibancada? Arquibancada menos. Arquibancada é um termo
Hoje em dia nós temos as arenas, exato. não tem mais aquele Arquibancada, cimentão quase, né? Não Mas- tem, não existe. Que dor. Arquibancada, eu confesso pra você que não mais. Por isso, porque tem o cara que entende e tem o cara que não entende. Então a gente acaba ficando no limiar ali do se divertir e estar junto e do risco que você tem de passar, às vezes, um perrengue ou uma situação desnecessária. Então, assim, a arquibancada eu frequento menos, mas eu continuo indo ao estádio, assim, hoje em dia tem muitas empresas, né, muitas pessoas, muitos parceiros que me convidam pra estar nos estádios. E eu vou assistir, às vezes, jogo que nem é do meu time, tá? Eu gosto tanto de estádio, eu gosto tanto de sentir aquela emoção, de sentir assim, o calor de uma arquibancada, de um camarote, de seja lá o que for, que eu vou ver jogo que não é do meu time. Porque eu gosto de estar no estádio de futebol, eu cresci assim. Pô, isso que é legal, né? Você valorizar essa troca com o futebol e reforçar a ideia de que futebol, pô, é um ambiente de diversão, de entretenimento, né? Até desvincular esse lance da violência. Mas aí, ainda nessa temática de arquibancada, não tem como não perguntar pra você, pô, um jogo que você falou assim, esse aí é papo pra reunir a galera pra contar, assim, um momento muito, muito aqui que você fala, cara, esse aqui eu vou guardar pra sempre. A minha memória é horrorosa, tá? Eu entro no ar com o iPad na minha frente porque eu falo assim, gente, eu vou esquecer o nome, sei lá, eu vou esquecer o nome do Dudu, quando eu preciso falar. Sabe, coisas muito óbvias, Qual o assim. nome mesmo daquele camisa... Exatamente, como é que é o nome mesmo daquele Camisa 7 camisa ali? 10, aquele armador do Palmeiras, Rafael Veiga, é isso. Eu, às vezes, acho que eu vou esquecer coisas assim. Mas eu tenho memórias não de jogos, eu tenho memórias de momentos, eu tenho memórias de comemorações, assim. Eu tenho memória... A única vez que eu vi o meu pai chorando foi numa arquibancada, foi num título. Então, isso pra mim é muito forte. Eu acho que as pessoas, quando elas começam a entender que eu sou uma pessoa como qualquer outra, com uma família, com memórias afetivas e que o futebol faz parte disso, talvez elas entendam um pouco melhor a minha conexão com o meu time. Porque o meu time não é necessariamente quem estava em campo, o meu time é a minha família. Então, assim, eu lembro de, depois de muito tempo sem um título, ver o meu pai chorando na arquibancada. Assim, esse, pra mim, é o ápice. É o maior momento que eu já vivi, porque é uma vulnerabilidade que eu não costumo ver. Então eu falei, gente, olha o que o futebol é capaz de fazer. Olha onde a gente pode chegar por essa conexão, sabe? Então eu acho que é muito mais por esse caminho do que efetivamente um gol, um jogo marcante que eu tenha visto. Porque eu já vi tantos bons e ruins que, nossa senhora, eu ia ter que fazer duas Todo listas. torcedor. E a Dani repórter? Qual foi o momento que você falou, cara, que bom que eu tô aqui contando essa história? De novo, vamos pegar a memória da Dani, assim. Eu tenho muitas comemorações e muitas tragédias, assim, tanto de fora do esporte quanto do esporte, mas eu vou, obviamente, focar já na cobertura dentro do futebol e do esporte, porque, primeiro, a Olimpíada. Eu fui pro futebol, eu fui cobrir esporte, jornalismo esportivo por conta disso, e a Olimpíada foi um negócio que me encantou. Muito doido. Que me encantou. A cobertura da Olimpíada no Brasil foi um negócio que me fez chorar todos os dias em que eu estive no Parque Olímpico. Porque o investimento é muito menor. A luta de um atleta olímpico é um negócio absurdo. E eu vi, assim, a Simone Biles ganhando a medalha na ginástica. Eu vi o Zanetti, eu cobri muito a ginástica. Então, eu vi o também cobri Zanetti na ginástica nessa argola. Olimpíada, foi demais. Eu vi a Rafa chorando no judô. Então, foram coisas que mexeram muito comigo, assim, de olhar de perto e falar, gente, olha o tanto de força, olha o tanto de empenho, olha o tanto de luta que uma pessoa precisa ter para chegar nesse lugar, sabe? Então, essas foram coberturas muito gratificantes. Em algum lugar, eu não sei se gratificante é a palavra, eu acho que talvez desafiadora caiba melhor, mas a tragédia do Ninho, ela também tem um peso muito grande para mim, assim. Foi um dia muito difícil, foi um dia muito duro, óbvio. A gente está falando de 10 crianças que morreram, mas jornalisticamente me fez reviver de volta o que eu entendo como a alma da apuração, a alma do jornalismo. Por mais difícil que tenha sido, quando acaba o dia e você fala assim, eu passei todas as informações, eu consegui ter respeito por todas essas famílias, eu fiz bem o meu trabalho, eu soube onde buscar tudo isso e foi bom. E ficou bom no ar. Eu fiz um bom trabalho hoje. Isso é muito forte. Então, assim, também foi uma cobertura muito intensa, muito marcante. Aquele dia valeu por uns 10. Pô, é muito louco, né, quando a gente tem você está falando esse lance de sair do jornalismo, né, do geral e ir para o esporte, e você tem esse contraponto, né, e acaba sendo assim que a gente está numa mesma atmosfera com
com essa responsabilidade de passar a informação, né? Mas, assim, com muito respeito. Eu lembro que isso me marcou muito. E eu lembro muito das suas interjeções, assim, enquanto profissional. E meu pai estava acompanhando ali, né, essa cobertura. E ele ficou muito tocado, mas ao mesmo tempo também elogiando bastante a forma como que você trouxe. Legal. Você conduz, né? A forma como você conduziu. Então, é bem importante você trazer isso para quem está acompanhando o podcast, para entender também o quanto isso mexe, né? O quanto a gente se envolve enquanto profissional, né? Não, você está lidando com vida, né? Você está lidando com crianças que estavam ali atrás de um sonho e que passaram por uma tragédia. A gente pode transferir isso agora para o ônibus do Corinthians, Nossa, assim. Já fiz post, já desejei luz a essas pessoas, a essas famílias, porque são vidas, e dessa vez mais 8. Eu lembro que eu tinha muito uma preocupação. Eu tinha fontes dentro do Flamengo e eu tinha o nome de todos eles desde o primeiro momento. E eu me lembro de chegar no hospital, na Barra, ali no Lourenço Jorge. É Lourenço Jorge? Eu sempre confundo o nome dos dois. É o Lourenço Jorge, né? Eu me lembro de chegar no Lourenço Jorge para uma das pessoas dentro do Flamengo com a lista, com os 10 nomes. Eu falei, me diz se esses nomes aqui estão certos. Aí a pessoa olhou a lista e falou, então... Eu falei, qual é o estado de saúde deles? Eu lembro dele olhando para mim e falando, mortos. Nossa. Aí eu falei, todos? Ninguém de cara tinha noção do tamanho, né? Não tinha. Eu falei, e eu na hora eu não acreditei. Eu falei, tem certeza todos? Ele falou, Dani, eu tava lá, todos. E eu saí desorientada, passei para a produção. Se a família já tá eu passei sabendo. para a produção, eu falei, olha, eu tô com a lista aqui, os 10 meninos faleceram. Aí falaram, então me passa os nomes. Eu falei, não. Exatamente. Não, desculpa, mas eu não vou te passar isso agora, porque vai sair do meu controle, vai para dentro de uma redação, e se alguém resolve colocar isso no ar... a gente não sabe se a mãe eu tá não sabendo. Eu não vou ser canal disso antes das famílias saberem. Eu tô com os 10 aqui. A gente pode fazer daqui a pouco homenagem, passar tudo, mas eu quero ter certeza de que essas famílias não vão saber por mim. Porque não tinha como. Eu tinha que ter respeito. Sim. E que bom, cara, eu fico muito feliz de ouvir isso hoje, tanto tempo depois, que quem estava do outro lado sentiu isso. Porque é um cuidado que eu sempre tive, assim. O jornalismo geral, muitos anos de Record, eu fui muito... foi muito corriqueiro, né? Foi muito cotidiano para mim cobrir tragédia. E eu sempre procurei ter esse cuidado, de lembrar que são pessoas envolvidas nessa tragédia. E que eu devo respeito, antes de qualquer público, a essas pessoas que estão diretamente ligadas a esse fato, sabe? Então eu acho que, voltando àquela pergunta, isso o Hard News me deu. Isso o jornalismo me deu e eu levo para onde eu for. Sente, agora falando da Dani atualmente, né? Aquela migração que a gente vê tantos colegas, tantos amigos jornalistas fazendo, que é sair da rua, né? Sair do front pro estúdio. Que não é fácil, né? Porque tem gente que acha que também vai pra uma coisa. Não é fácil, gente. É dificílimo conduzir. São outras dificuldades. São outras dificuldades. Mas sente falta ali de dentro do estúdio, no ar-condicionado? Você sente falta ali do calor de um jogo em Moça Bonita? Pra quem não sabe, Moça Bonita é um estádio de bambu, onde normalmente em fevereiro faz cerca de 48 graus. Na sombra. Na sombra. Exatamente, na sombra. Sente saudade ali de uma cobertura em Moça Bonita? Todos os dias. Um joguinho ali às 4h, bem... Todos os dias? Todos os dias. Você perguntar, então você quer voltar a ser repórter? Não quero voltar a ser repórter. diferente. Não é isso. Torcedores, calma. Calma, torcedores, calma. Mas eu sinto saudade todos os dias, assim. Oi, pessoal, ESPN, tudo bem, chefes? Eu encho muito o saco deles. Saudade. Eu encho muito o saco deles. Eu falo, deixa eu ir pro estádio, bota lá a bancada, deixa a gente fazer o programa do estádio, a competição é nossa, a gente transmite Libertadores, vamos fazer o clube de lá, vamos conhecer o ESPN FC pra lá, pelo amor de Deus. E eles falam, Dani, calma, peraí que não é assim, cara. Eu falo, tá bom, vai, vou ter paciência aqui. Aí no dia seguinte estou lá, oi, então. De novo. Porque eu sinto muita falta. Óbvio que tem o lado bom e o lado ruim, mas eu acho que a reportagem é a alma do jornalismo. A reportagem é onde você vai ser dono da informação. Então, isso é muito gratificante, assim, isso é muito legal de você ter. Eu sinto muita falta do calor da torcida, eu adorava fazer porta de estádio. As pessoas, eu conheço muito repórter que não gosta, né? Ali, eu adorava fazer porta de estádio, bater papo. Vai falar besteira? Vai falar besteira, vai tudo bem, tá ao vivo. Opa, tá ao vivo aqui, tira o microfone e vambora, entendeu? Começa a pular em volta de você. Mas são coisas totalmente diferentes, assim, por exemplo, eu não sinto saudade de ficar sem almoçar até as 4 horas da tarde, eu não sinto saudade de ter que fazer xixi em posto de gasolina
de cócoras, com lenço isso. umedecido na mão. Essas coisas eu não tenho saudade, mas da cobertura, da rua em si, eu sinto falta todos os dias, assim, daquele... Eu acho que é da falta de rotina, da falta de saber o que vai acontecer, porque a rua é sempre o novo. Você não sabe como você vai contar aquela história. Quando você está no estúdio, você já sabe a história que você tem para contar. Às vezes você se surpreende até com a sua própria opinião sobre aquilo quando você vai começar a falar. Mas é outra coisa, assim. É muito legal também. Eu hoje tenho o privilégio, né, de apresentar uma mesa redonda que eu tenho o Mauro Naves, Zinho, Oswaldo Pascoal, ali todos os dias do meu lado. Eu acho que isso me fez crescer muito como profissional, assim. Eu tô com eles desde que o João Guilherme saiu da ESPN, eu assumi o programa, então foi em janeiro, agora a gente tá indo pro 9º mês. E, cara, como eu cresci. Como eles me ensinam todos os dias, como eles são generosos, cada um à sua maneira, cada um com a sua personalidade, mas todos eles, assim, me dão força diariamente para crescer, para ser quem eu sou. Eu não tenho nenhum receio de falar alguma coisa ali que eles possam discordar ou que eles possam corrigir em algum momento, porque ninguém é dono da razão de saber tudo o tempo todo. Assim, eles me ajudam demais. Trabalhar com esses caras hoje, sentar naquela bancada e olhar pro lado e falar... Legal. É demais. Olha onde eu tô. Deixa eu fazer mais uma, aproveitando o gancho disso que você falou. Porque lá atrás, quando a gente era mais nova, era pequena, eu lembro que já era muito legal ligar a televisão e ver uma Glenda cobrindo uma Copa do Mundo. E hoje em dia a gente vê muita repórter, enfim, ali no front, né, que a gente chama, na zona mista do estádio, no campo, enfim. E a mesa redonda também era algo muito difícil de imaginar, né? Eu acho bem legal a gente lembrar que você apresentou. Você acha que foi a primeira mulher, não? Do Linha? Do Linha. Eu sou a única mulher que entra na escala fixa do Linha e fui a primeira mulher a apresentar o programa. Eu cresci vendo Linha de Passe, na época do Trajano, enfim, do que fui. Sim. Era pra mim, pra nós meninas, gente, Linha de Passe era uma mesa redonda de homens falando com homens e com a impressão de que falavam pra homens, mas a gente estava assistindo, juro. Exato, Que a gente tava estava consumindo. assistindo. Então é muito legal você trazer isso você conduz a semana inteira uma mesa redonda, uma mulher conduzindo uma mesa redonda, que é um debate sobre futebol. E o Linha de Passe, né, que é um programa, pra mim, mais tradicional de debate da televisão esportiva do país, ter a única mulher ali conduzindo esse debate. Então, eu queria que você falasse disso, que pra mim é muito emocionante também te perguntar. É engraçado que as pessoas perguntam assim, mas você nunca tinha sonhado em apresentar o Linha de Passe? Não, porque eu não sabia que podia sonhar com isso. Eu também não sabia. Eu não sabia que podia isso. sonhar com isso. Então, assim, não. Eu nunca tinha... você nunca tinha pensado em apresentar o ESPN FC? Não, porque era o João Guilherme que estava ali antes. Como é que eu vou sonhar com um lugar que está ocupado pelo João, sabe? Então, assim, não, eu nunca tinha sonhado com essas coisas. Mas quando elas chegaram, eu descobri que são presentes, que são coisas maravilhosas que o esporte me deu. E, assim, não é porque, então você é a primeira mulher. Não. Que bom que eu pude ser a primeira mulher e que venham outras. A Marcela Rafael também já apresentou Linha de Passe outras vezes. E que venham mais, porque hoje em dia não é mais de homens para homens, não é sobre homens. É para todo mundo, é para quem quiser participar. Então, o fato de eu estar ali, eu acho que dá um pouco até essa renovação do Linha de Passe, que tinha uma cara muito fixa, muito forte. Muito formal. Você citou uma bancada que, né? Eu cresci vendo esses caras também. Mas que hoje... Não, hoje você liga a televisão e tem uma moça ali também falando de futebol. O que aconteceu? Que bom, o futebol está se modificando, o jornalismo esportivo está se modificando e está abrindo novos espaços, assim como a sociedade. Então, a gente está conseguindo caminhar, ainda que não seja o ideal, junto com esse crescimento que é necessário para a sociedade. E eu fico lisonjeada, assim, estar na escala do Linha de Passe, ouvir de alguns comentaristas, não sei se todos, mas ouvir de alguns comentaristas que eles gostam que eu esteja... Não dá para agradar todo mundo. Mas de alguns comentaristas que eles gostam que eu esteja ali e que foi legal o programa. Isso é muito legal, assim. E isso mostra que, cara... Não interessa se você é homem, se você é mulher, interessa o quanto você está preparado para estar no lugar que vão te colocar. Eu acho que é isso, sabe? E eu procurei me preparar muito. Eu já ouvi uma frase que eu acho maravilhosa, assim, você demora 10 anos para fazer sucesso da noite pro dia, né? Sim. Exato. Ninguém aparece da noite pro dia. Exato. Exatamente. Não, essa condição de, olha, chegou ali ontem, tá E já pegando... tá apresentando, né? Já tá apresentando, é muito Nunca é louco. de ontem pra hoje. Exato. E eu me coloco aqui também na condição de uma pessoa que cresceu numa época em que a gente não tinha tanto acesso às mulheres,
né? Então é importante demais ter a sua figura lá para que as gerações, as outras meninas que ligam a TV e te veem lá... Eu quero fazer isso. Já tem entrando na faculdade um bando de menina que quer apresentar o linha de passe. Exato. Pois é. Quando eu falo que da Copa de 2006, eu lembro da gente ver a Glenda Kozlovski pra mim. Eu sempre vou lembrar disso, porque eu lembro do momento que eu voltando da escola, almoçando, né? Último ano da escola, tá, gente? Não tão assim, já no vestibular. E eu lembro de ligar a televisão e a Glenda tá no treino da seleção na Alemanha. Eu lembro de eu falar, nossa, vou entrar na faculdade ano que vem. Dá pra chegar lá, assim. É a Glenda... Ela ralou. Eu sou mais velha que você. Eu me lembro da Fátima Bernardes. No que o Bonner ônibus, ficou no estúdio fazendo o Jornal Nacional e ela foi cobrir em loco. Seleção. A seleção. A Fátima, nessa Copa de 2002, foi referência para todo mundo, né? Sim, sim. E são coisas que marcam. Isso efetivamente marcam. E, tipo assim, a gente tá aqui... nós somos a prova disso, né? Então, é legal demais que as próximas gerações vejam cada vez mais mulheres em espaços como esses. E é isso que você falou. É importante a gente ter essas mudanças assim de estigma e de padrão, né? Porque te coloca na posição de referência e também para mostrar para as meninas que elas podem chegar. E ainda nesse contexto de televisão e tudo mais, a gente está tendo uma mudança, né? De streamings, os streamings chegando cada vez mais, e isso vem trazendo uma mudança de mercado, né? Muito, muito grande. Sim. Como que você enxerga tudo isso, né? A gente vê no streaming não uma facilidade, mas uma forma diferente de tratar o futebol, que acaba também, né? É uma linguagem. A linguagem, a internet, né? A internet a internet. ali. Como que é para você, que você vivencia ali a televisão, e agora tendo também a oportunidade, até porque os canais ESPN têm também nessa parceria. Star Plus. Como é que é? Não, a ESPN ela tá usando o Star Plus muito bem, assim, tem podcast já, videocast. No meu programa, o ESPN FC, ele também fica disponível no Star Plus, então quem assina o streaming pode ver ali, mas são coisas diferentes, né? Assim, acho que uma coisa é você pegar esse programa de TV e levá-lo também acessível para a internet, isso é uma coisa. A outra coisa é a linguagem que a gente usa na internet. Eu acho que é mais um pouco dessa desconstrução. Eu vim num caminho de desconstrução, né? Assim, da formalidade do hard news, por exemplo, quando eu virei repórter, a primeira coisa que me disseram foi: você precisa controlar o seu sotaque. Eu não podia ter sotaque. Eu tinha que pasteurizar a minha voz, pasteurizar a minha maneira de falar, porque não podiam perceber que eu era carioca. Tinha então, muito assim, isso mesmo. e não tem tanto tempo assim, né? Quer dizer, tem bastante tempo já tem mais de 15 anos isso. Tá bom, tudo bem. Mas enfim. Mas não tem tanto tempo que a gente escuta que ainda acontece. É isso. Então, assim, como é que você vai ser natural? Como é que você vai usar essa dinâmica de linguagem? Se você precisa estar aqui falando: oi, bom dia, tudo bom? Hoje a gente vai falar das quartas de final da Libertadores. Nem sai. Nem sai. Nem A sai. espontaneidade já foi embora. Já foi embora. com Deus. Então é um processo de desconstrução que passa por muitos lugares. E hoje ele chega no streaming, hoje ele chega nessa maneira de consumo que ela é muito mais real do que a anterior, assim. Eu vejo e talvez isso deixe muita gente desconfortável. Você desconstrói o personagem para ser você diante de uma câmera. Então, isso, às vezes, é uma coisa que, talvez, para gerações anteriores, seja um lugar difícil de estar. E eu compreendo isso, porque é uma mudança muito grande. Sim. Mas, assim, é tão gostoso quando você entende que, cara, tudo bem, eu errei uma conjugação. Vou corrigir, obviamente, que eu não vou ficar errando aqui plural simples, né? Eu sou jornalista. Mas, assim, errei um negócio, eu posso me corrigir sem que isso seja meu Deus, vou ter que fazer uma nota para dizer que eu errei, sei lá o quê. Porque é humano. Então, eu acho que a internet, ela tem isso de bom. Ela humaniza muito o todo. Tem o lado ruim, que é a proximidade excessiva, que é como as pessoas se aproveitam disso para agredir, como elas se aproveitam disso para olhar os pontos frágeis de cada um, às vezes para falar coisas que, enfim, não cabia nem a elas dizerem, mas aí é o bônus e o ônus, assim. Mas eu vejo como um caminho muito positivo, eu acho que a ESPN usa isso muito bem, assim, eu me sinto muito à vontade para transitar, eles me dão essa abertura. Hoje eu tenho, com o digital, né, que a gente chama, com o Instagram da gente, um caminho legal, às vezes eu faço coisas pro YouTube, a gente tem uma parceria ali dentro da própria redação, sabe? Os meninos me chamam e falam: Dani, quer fazer um negócio? Quer fazer não sei o quê? E aí entra a exposição. Por exemplo, me pediram pra...
Me pediram tem umas 3 semanas, antes das oitavas, pra fazer um chaveamento de Libertadores da América até o final. Que gostoso, que Esse vira delícia. meme que é uma beleza, né? Eu acertei 50% de quem chegou nas oitavas, de quem passou das Aproveitando, oitavas. o que você apostou? Comebol Libertadores. Qual era a aposta de Dani antes das oitavas e a aposta de Afinal, Dani agora? O lado de cada chave, até que eu não fui tão mal, não. Eu botei o Racing passando, o Boca passando, o Del Valle passando. Mas isso aí, acho que todo mundo apostava mais no Del Valle. E o Palmeiras passando. Então, pô. Então, beleza, errei um, né? Errou pouco. Do outro lado, eu só acertei o Fluminense. Ih. Que eu coloquei o River passando, o Flamengo passando, e qual é o outro jogo? O Atlético Paranaense passando. Eu coloquei... Então, já que você tá equilibrado, tá... 50%. 50% foi bem acertado. Então vamos te dar mais uma chance. Não dá, lá Vai, vem. seu momento, Pronto. Quem Dani. passa para as semifinais da Comebol Libertadores? Dando mais uma chance para Dani Exato, melhorar não, o a gente tá aqui aproveitamento. pra Mais uma isso, chance. parceria que chama. Parceria que chama. Eu tô vendo. Ai, meu Deus, tá Do bom, lado vamos de lá. cá, vai, você tem Boca e Deportivo Pereira e o clássico argentino, né? Desculpa, Palmeiras e Deportivo Pereira e o clássico argentino entre Boca e Racing e Boca. Tá bom, gente, eu gosto dessas coisas. Eu vou dar a cara a tapa mais uma vez. Isso, Vamos tamo lá. aqui pra A gente isso. tá na torcida por você. Ó, pra mim passa o Boca. Vou até justificar. Acho que o Racing deu uma estagnada ali no meio de temporada, caiu bastante. E o Boca conseguiu mesclar agora com a chegada do Cavani. Os meninos E dá moral, com o né? Cavani. É uma chegada que dá dá moral uma no moral Cavani. enorme. Então, pra É. mim, passa o Boca. E eu já tinha falado isso, que não me surpreenderia se o Boca chegasse à final de Libertadores. Eu tinha, inclusive, Já colocado do lado de cada chave o Boca chegando. Desculpa, torcida do Palmeiras. Eu sei que vocês já estão aí me xingando, mas tudo bem. Mas o Palmeiras, obviamente, Sem passa do xingamentos, Deportivo amiguinhos. Pereira. Sim, pra mim não. Para mim seria uma surpresa muito grande, tanto quanto foi a eliminação do Flamengo pro Olímpia, o Palmeiras ficar no caminho, assim. O Deportivo Pereira tem uma vantagem, tem um time forte, um time alto, mas você pensando em qualidade técnica, em estilo de jogo, em qualquer outro fator que você queira colocar dentro do futebol, o Palmeiras tem total condição de passar com Time gol de preparado, cabeça né? do Dudu e do Arthur, mesmo sendo o outro time um time alto, É um entendeu? time preparado, né? O Palmeiras é um time que tá acostumado chega toda hora, todo ano. Então, um time... Então, pra mim, essa semi é Boca e Palmeiras. Que baita semi, né? Baita semi. E do outro lado? O outro lado é mais confuso. Desde as oitavas, o outro lado tá mais confuso. E não tá Eu te já falei ajudando que ia muito. passar o River, passou o Internacional. Mas foi nos pênaltis. Eu falei ali que foi ia na passar o emoção. Atlético Quase. Paranaense, passou o Bolívar. Ou seja, essas quartas aí eu já errei 100%. As duas nos pênaltis. Foi difícil. Não, tudo bem, mas o pessoal não tá querendo saber disso, né? O pessoal tá querendo só rir da minha cara mesmo. E tudo bem também. Mas agora Você tem Olímpia e Flu. Olímpia e Flu, não é que eu tô pensando no Inter e Bolívar, né? Bolívar, Porque pra mim era claro que o Bolívar ficaria no caminho pela questão de assim, joga bem na altitude, não joga tão bem fora, mas o Bolívar não é mais essa equipe. O Bolívar não é mais esse time que só tem altitude a favor, né? Tinha ganho do Cerro na fase de grupos fora, tinha sido um jogo só, perdeu os outros dois, mas agora eu acho que é um jogo imprevisível. Acho que o Inter tá se guardando para esse jogo. O Cudê não tem feito. Bom, você pega os números do Cudê, eles são piores que o do Mano, né? Ele tá poupando. Mas eu acho que esse é um jogo difícil de prever, assim, vai passar muito por como o Inter vai conseguir controlar a bola na altitude em vez de pressionar, que é uma característica do Cudê, né? Dos times do Cudê, assim, essa coisa da pressão. Vai ter que dosar muito essa pressão. Mas eu vou apostar no Internacional. Aí acho que até falando um pouco com o coração, né? Porque a gente olha o lado dos brasileiros, assim, eu acho que o Inter tem condição de passar, apesar do momento não ser tão favorável e do Bolívar não ser essa baba toda. Mas eu fico com o Internacional vira passando. na Comebol Libertadores, né? A gente tem a impressão Mexe. que muda, É um time negócio muito maluco. Fluminense e Olímpia. Esse jogo é tão... É só quinta-feira. É só que... Deixa pra lá. Isso pra lá. Jogo de fé, porque Cara, é o Olímpia em difícil. casa se mostrou muito, muito forte, né? E pra mim são jogos que não encaixam. Então, assim, quem conseguir impor o seu estilo de jogo vai acabar dominando a partida, sabe? Não sei exatamente que desenho que vai ter.
Eu não tenho tanta segurança, mas o Olímpia me surpreendeu muito. Na verdade, eu acho que o Flamengo me surpreendeu negativamente mais do que o Olímpia. Mas o Olímpia me surpreendeu muito. Mas eu acho que o Fluminense ainda passa. Tem uma semifinal brasileira aí, Inter e Fluminense. Bacana, né? É. Aí já garantiu um brasileiro na final. Garantiu um brasileiro na final. E a gente estava até conversando sobre isso, né? Que do outro lado, desse lado da chave, que tem Fluminense, o Internacional, o Bolívar e o Olímpia, já terá uma final um pouco diferente do que tem acontecido nos últimos anos. Por exemplo, o Bolívar nunca chegou. Se for o caso, o Inter não chega há muitos anos, o Olímpia não chega há muitos anos. Então, seria o Fluminense não chega há muitos anos. Então, seria uma final... Já é uma surpresa. Traria uma ideia diferente do que a gente tem visto, por exemplo, das últimas finais, né? Mas não, no passado recente já é uma surpresa. Já é uma surpresa, exatamente. São equipes que não vinham chegando nessa proximidade. E Conmebol Sul-Americana, né? Tem aí um São Paulo, Corinthians, o Botafogo que tá em altíssima... na Sul-Americana, né? Não, tem vários times, enfim, podendo dar uma... Fortaleza, que todo mundo... Pra mim, o Fortaleza chega na final. O lado da chave do Fortaleza tem menos brasileiro, né? E o Fortaleza tem um trabalho muito sólido, que eu admiro muito. Eu faço questão de sempre que eu posso elogiar, porque eu acho que é importante a gente olhar para fora dos grandes eixos, né? De onde a gente está acostumado a acender o holofote. O Marcelo Paes, ele faz um trabalho brilhante, ele faz um trabalho muito bom, né? Sério, ele faz um trabalho controlando gastos, ao mesmo tempo pensando em ser competitivo. Eu no bolão, esse eu acho que eu não errei tanto ainda. No bolão, eu tinha colocado uma final entre Botafogo e Fortaleza. Nossa, que demais. Que demais. Mas eu já não sei mais se o Botafogo vai ter essa força toda, porque o Campeonato Brasileiro... Eles abriram bem no brasileiro. É do Botafogo, né, gente? Também acho. Olha, mais um corte lá pro final do ano. Salva o corte. Dani já deu o Brasileirão pro Botafogo. É uma ótima vantagem. Uma ótima vantagem. E aí a questão de poder olhar com um pouco mais de carinho pra Sul-Americana, né? Tem que ver se vai ter esse carinho pela Sul-Americana. Não acho que teve até aqui, assim como o Corinthians não teve tanto carinho assim pela Sul-Americana até aqui, e hoje vejo que vai de outra maneira, né? Um torneio que é um título internacional que te dá uma vaga na Conmebol Libertadores. Né? E eu entendo que me surpreenderia se o Corinthians galgasse essa vaga pelo Campeonato Brasileiro hoje, pela posição que ocupa. Tudo bem, falta meio turno ainda, muita coisa pode acontecer. Falta um turno ainda, né? Meio campeonato, muita coisa pode acontecer, mas assim, acho que o caminho mais fácil para o Corinthians é a Sul-Americana, assim. Então, para mim, vai ser uma final brasileira, Fortaleza de um lado, e o outro espera, gente, calma. Calma, né? Calma. No Maracanã, calma, senão é Mãe Diná aqui, né? Mãe Diná olhando a bola. Pô. E você com boa carioca, afinal vai ser no Maracanã, né? Que coisa, Dani. Poxa, eu estarei lá. 4 de novembro eu estarei no Maracanã, isso é um fato. Um templo, né, do futebol, enfim. Havia uma expectativa por um Fla-Flu, mas quem sabe ainda dá pra ter um representante. Nas quartas, né? Uma final brasileira no Maracanã seria interessante, né? Interessante. Já teve, né? Só que foi um outro contexto, havia pandemia. Eu achei até bem legal voltar num período curto, porque com aquele gostinho, né? Para receber o público, o público abraçar, né? Porque, querendo ou não, o brasileiro ama Libertadores e isso mexe com a gente, não adianta. E eu acho que merece mesmo, de fato, né? Essa final no Maracanã com o público, com a galera ali participando mesmo, eu também tô nessa torcida. Pra gente fechar, Dani, pra gente caminhar pro final. Já? Já, passou papo bom. Passou uma hora, passa gente? Rápido. Papo bom passa rápido. Excelente. Tem um grande momento, a gente já pediu pra você lembrar, grande momento, em Conmebol Libertadores, aquele momento mágico que você viveu. Pode ser no seu sofá vendo pela televisão, pode ser trabalhando, pode ser no estúdio, pode ser na antiga arquibancada, num camarote hoje em dia, né? Outra pegada. Tem muitos momentos interessantes. Tem muita coisa assim, pra pegar ou largada aí, né? Eu vou contar uma história pra quem por acaso ainda não sabe meu time. Eu vou contar mais uma história aqui. Na final de 2019, eu tava com tudo comprado pra ir pro Chile. Você e literalmente a torcida do Eu e a torcida do Flamengo. Com tudo comprado para ir pro Chile. Tudo acertado e tal. E eu tinha um merchan para fazer na sexta-feira, 9 da noite, que era dentro da empresa e tal. Um merchan já fechado, já pago, que eu não podia faltar de jeito nenhum. Minha passagem era no sábado, madrugada de sexta para sábado, tudo certo, tudo comprado e tal. Beleza. Trocou a final para Lima.
Quando trocou a final para Lima, eu demorei meio dia, 12 horas para pensar, cara, o que eu vou fazer? Falei, não, vou comprar logo o que eu tenho para comprar aqui e depois eu vejo. Só que pelo horário que eu podia sair, eu ou não chegaria a tempo do jogo, ou existia um voo direto que eu podia pegar, que a passagem custava a bagatela de R$17 mil. Só. Super na faixa. Tranquilo, do Super na café. faixa. É. Ninguém quis me bancar, não arrumei uma empresa para me patrocinar, então eu não fui para Lima. Mas eu vi o jogo dentro do Maracanã, Naquele... com a narração do João Guilherme. Nossa, Que narração, né? Ele que esteve aqui com a absurdo. gente falou sobre isso semana passada. Então, essa narração, para mim, esse momento de Libertadores é um momento muito marcante. Que narração, Porque né? eu confesso que eu falei, o jogo tá resolvido, né? Acho que eu vou até lá pra dentro. Entrei, peguei a bolsa, fui pegar um negócio pra beber. Daqui a pouco, eu falei, deixa eu voltar lá pra fora, Deixa eu voltar lá pra fora. E voltei lá pra fora, assim, e a narração do João desse jogo, eu acho que é um negócio muito marcante, assim. Muito legal de ouvir, de rever. Obviamente que pra quem é Flamengo, ela tem peso 2, mas assim, mesmo que você não torça pra esse time, a narração dele é esplendorosa, assim. Acho que é um marco da carreira dele, né? Ele falou então, aqui sobre Não, Beijo, meu amigo. Querido. Também é um marco na Libertadores na pra mim. Libertadores. E quem tá chamando, né? Episódio anterior, antes do nosso papo com a Dani, foi com o João Guilherme. Vai lá ver essa narração que é realmente boa. muito legal, né? Ele muito conta, legal. inclusive, os bastidores dessa narração, tudo que aconteceu ali. É bem legal a história, então volta aí um episódio que tá legal. Mandinha, Tudo que é bom passa rápido, passa né? muito Dizem. rápido, cara. Mas, Dani, que prazer essa troca com você. Né, conhecer um pouco mais do seu trabalho, ter a oportunidade de ouvir você contar ali os bastidores e, claro, de vivenciar também essa sua paixão com o futebol. E é o que você falou, isso é palpável. Aqui você estava contando, a gente estava vendo os seus olhos brilharem, a gente vai entrando muito nisso. Muito obrigada por participar da Magia do Futebol. E a gente volta pra cobrar se você acertou aí esse Não, eu ia falar palpite. isso agora. Eu falo, não tem problema. Depois que eu errar de novo as quartas de final, eu manda o venho outra corte, a vez gente manda o corte. pra ver se eu acerto a semi, né? A gente vai a dando final, chance pra sei Dani. lá. A Exato, gente não, vai tentando, volta. vai Até tentando. a final você tá aqui de novo, porque a gente, enfim, é parceria que fala, né, Mandinha? É isso, sempre, sempre. Não, mas obrigada, meninas. É um prazer. Eu adoro esses papos, assim. Eu acho que é muito legal essa linguagem nova. É muito legal a gente poder mostrar um pouco do que a gente quando a gente não está falando só do futebol, quando a gente envolve um pouco a nossa história. E contem comigo, assim, que eu adoro. Venho sempre É isso. pra errar chaveamento. Vai virar sócia. Tamo junto. É isso, gente. Obrigada a você que ficou até aqui acompanhando. Continuem acompanhando o nosso canal. Tem muito conteúdo, tem muita coisa boa. E a gente volta no próximo episódio da Magia do Futebol. Tchau, tchau. Tchau, tchau.